Bem-vindos a mais um episódio do Beto no Mundo. Hoje, na 65ª edição dessas lives que começaram lá em março de 2020, a gente leva vocês até a menor nação do Sudeste Asiático, que é Singapura. E aqui na nossa frente, nós estamos com a imagem mais emblemática, né, de Singapura, que é o Marina Sand Bay. E na frente, à esquerda, essa tulipa é o Museu de Arte e Ciência da cidade. Nós temos hoje como convidados especiais o professor doutor Diego Pautasso, doutor em Ciências Políticas, e professor do Colégio Militar, que vai nos estar falando sobre a importância do porto de Singapura, né? Aqui, esse hub internacional que liga o Oriente com o Ocidente, e por que sempre a preocupação em estar devidamente preservado. Também temos conosco, ou teremos conosco daqui a pouco, assim que ela acordar, a Andréia Teixeira. Ela é gaúcha, formada em administração de empresas, e há 18 anos, né, com uma consultoria de RH, e mora em Singapura há 7 anos, e além de administrar a empresa à distância, ela abriu em Singapura uma empresa com foco em mentoria de carreira internacional e vai estar compartilhando conosco a sua visão da cidade. Atrás nós temos um Merlion, que é uma mermaid com leão, é corpo de sereia e cara de leão, que é a marca registrada da cidade. Vocês me conhecem, eu sou o Beto, já percorri 140 países nos 6 continentes, sou apaixonado por desvendar novos territórios. Fiz high school nos Estados Unidos, me formei em Engenharia Civil e Arquitetura aqui na URGS, um estágio na Macedônia, tive meu ano sabático na Ásia, que foi transformador, e foi quando eu visitei pela primeira vez Singapura, que na época estragou com o meu orçamento, porque todos os países relativamente baratos, a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, né, e Singapura, a Suíça do Sudeste Asiático, era onde tinha o custo de vida mais alto, e até hoje é uma das cidades que está entre os top 10 cidades mais caras do mundo. Desde 1988, nesta semana, nós comemoramos 34 anos de Trips and Travel. Né? Então, foi no dia 8 de março de 1998 que a gente trouxe a marca STB aqui para o Rio Grande do Sul, e iniciando ou marcando a história dos intercâmbios no Estado, que a gente continua com a excelência de quem já percorreu o mundo inteiro. E desde 2016 nós estamos com a chancela do Virtuoso concedida às melhores agências de viagens do planeta. E nossos Grand Tours, viagens de imersão cultural, foram concebidos pelo Monsieur Roche, um historiador, humanista francês, que me lançou o desafio de a gente fazer uma viagem de imersão cultural pela França. E o que era para ser uma experiência virou um conceito, e eu sigo o seu legado com essas viagens percorrendo o mundo e sempre olhando com os seus diversos viés. Então, ao longo dessa trajetória de 28 anos, nós percorremos mais de 70 países, né? Sempre explorando a história, a geopolítica, a cultura, as artes de cada uma das regiões visitadas. Então, bem-vindos a Singapura.
o nosso Grand Tour em Singapura. Aqui estamos com Calacon, Judite, Mariazinha, Miriam, Dulce, Casal Grace, Ilane, os mineiros e Ferreira e companhia. Né? Então, aqui é a nossa guia local, o nosso driver. E a minha ligação com a Península Malaia remete lá ao meu high school, em 1900 e muitos, né? Eu fiz um ano na Church Area High School, na Pensilvânia, e tinha só uma outra intercambista, que era a chinesa, de origem chinesa, né? Ben Yen Ong, que morava na Malásia, né, em Kuala Lumpur, e que se mudou para Singapura, e quando estivemos em Singapura, teve esse reencontro depois de algumas décadas. Né? Então, jantamos juntos, ela, o marido, e bem interessante uma questão sobre a educação. Ela é uma profissional, né, super independente. Em algum momento da vida da familiar, ela deixou, se aposentou, pediu licença para fazer a curadoria de estudos dos filhos, porque a educação no mundo oriental, né, desenvolvido, né, no Japão, na China, em Singapura, né, eles são, na Coreia, né, são muito determinados, tanto na educação quanto no trabalho. Né? Então, para os guris ficarem melhores preparados possíveis para entrar na universidade mais adequada para a carreira profissional deles, ela abandonou a sua carreira profissional para se dedicar a isso. Né? E a Andrea, que mora em Singapura, vai estar nos falando um pouco sobre isso. A localização, então nós estamos aqui na linha do Equador, e Singapura fica 1 grau norte do Equador, em realidade 137 quilômetros dessa linha. Então, é um país totalmente equatorial. E pela localização, né, essa aqui é a península da Indochina, entre a Índia e a China. Então, uma posição geográfica importante e que teve e tem até hoje, né, um papel fundamental nesse comércio marítimo entre a China e a Índia, né, entre as grandes potências da Ásia, né, e entre o Oriente e o Ocidente. Né? Então, grande parte da produção global passa pelo porto, pelas águas de Singapura. Então, é um país onde a língua oficial é o inglês, o malaio, o mandarim e o tamil, né, que corresponde às 3 grupos étnicos principais, que são os malaios, os chineses e os indianos, né? E como antiga colônia inglesa e como cidade do comércio internacional, o inglês. A religião também ela entra nessas linhas conforme esses grupos majoritários, 33% do budismo, né, seguido pela maioria chinesa, 18% do cristianismo, né, decorrente legado do período colonial inglês, 14% de Islã, que é a língua, que é a religião majoritária dos malaios, 10% de taoísmo, 5% de hinduísmo e outras. É uma república parlamentarista e nós temos uma presidente mulher, que é a Halima Yacob, o primeiro-ministro Lee Hsien Loong, um país de 720 quilômetros quadrados, o centésimo fica em 187 lugares entre os 199 países do mundo, ou seja, só tem 13 países menores do que Singapura, com uma população de 5,6 milhões de habitantes, um PIB per capita de 56 mil dólares, um dos mais altos do planeta, né? E o 11º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. Né? E a moeda é o dólar singapuriano. Então, aqui a nossa vista. Então, Singapura é uma ilha, né? Então, ela é separada pela Malásia,
né, pelo Estreito de Johor, né, e aqui o Estreito de Singapura, que a separa do norte de Sumatra. É o menor país do Sudeste Asiático, e como um país, uma cidade-país pequena, né, com uma população de quase 6 milhões de habitantes, né, 50% da sua área é urbana, né? Então, a maior parte dos países do planeta, né, eles têm uma pequena percentagem de área urbana e o resto é plantações e áreas naturais, né? Mas Singapura necessita, né, ocupar a maior parte da sua área. Então, essa aqui é a imagem mais emblemática da cidade, né, com Marina Bay Sands ao fundo, Museu de Arte e Ciência na frente. E como é que começa essa história? Nós temos aqui o Estreito de Malaca, e aqui nessa pontinha dessa península malaia nós temos Singapura. Isso tudo aqui é a península que a gente chama de Indochina, onde tem o Vietnã, o Camboja, o Laos, a Tailândia, Mianmar, Malásia, e que aqui na pontinha nós temos Singapura. Vizinho é a Indonésia, que são milhares de ilhas, e é uma das 5 maiores, a ilha de Sumatra, que faz essa fronteira oeste, né? Então, Singapura é vizinha da Malásia, né? E da Indonésia. E nós tínhamos aqui uma vila de pescadores malaios na foz do rio Singapura até o início do século XIX, quando, em 1819, o Sir Stanford Raffles ele identificou, né, nesse pequeno povoado de pescadores, as condições ideais para um porto da Companhia Britânica das Índias Orientais, né? E daí tornou-se, né, um grande centro comercial, naval e militar para o Império Britânico. E ele leva o nome de um dos hotéis mais emblemáticos da cidade, né? Então, o fundador da cidade, 70 anos depois, ele é lembrado com o Raffles Hotel, um hotel de luxo em estilo colonial, estabelecido pelos hoteleiros armênios, os irmãos Sarkis, em 1887. Então, é uma experiência ficar no Raffles, mas se não ficar, pelo menos e tomar um chá da tarde ali neste hotel emblemático. A partir de 1819, né, então, quando Singapura passa a ser um porto dentro dessa grande rede britânica, onde as suas colônias vinham desde o subcontinente indiano, do Paquistão até Mianmar, Hong Kong e tantos outros pontos, ter essa posição entre os grandes portos, as grandes rotas comerciais históricas, foi muito importante, né? E tornou-se um dos mais importantes centros comerciais e militares do Império Britânico e centro do poder inglês no Sudeste Asiático. E vai permanecer como uma possessão inglesa até 1959, por 140 anos. Então, nós tínhamos aqui as possessões britânicas de Singapura, de Malaca, de Penang, e depois outros estados malaios, né? Então, isso em 1826, nós tínhamos essa divisão da Península Malaia. E ao norte, o Reino do Sião, atual Tailândia, que era o único estado aqui do Sudeste Asiático que não havia sido colonizado. Então, os ingleses vão trazer grupos de diferentes partes da Ásia na construção dessa cidade. Então, a gente já viu que o primeiro elemento, né, era o malaio, que já estava aí estabelecido, que a maior parte dessa população se vai converter ao Islã, vão trazer do sul da Índia trabalhadores, né, e vão vir chineses. Então, aqui nós vamos ter essa composição desses três comunidades.
né? E aqui nós vemos, né, o mundo britânico no século XIX, né, onde de Kerr a Cape, né, praticamente todo o oeste da África estava sob domínio inglês, o atual Iêmen, a Somália, o subcontinente indiano, a Austrália, Hong Kong. Então, essa posição de Singapura era fundamental, né, nas rotas comerciais. Nos anos no pós-guerra, né, começam os movimentos de independência. A Península Malaia como um todo vai ficar independente e vai ter uma federação Malaia de 63 a 65, composta da atual Malásia e de Singapura. E desde 65, né, a Singapura se declara independente, se separa da Malásia, né, e é proclamada a sua república. Então, surgindo, né, então essa ilha-cidade-estado, né, que é no extremo sul da Península Malaia, que é o menor país do Sudeste Asiático, está entre os 15 menores países do planeta. Então, falando sobre as 3 comunidades, a comunidade malaio, né, então, tanto a Malásia quanto a Indonésia, né, são países da Ásia que se converteram através dos comerciantes, navegadores árabes, né, se converteram ao Islã. Nós temos uma rua principal que se chama Arab Street, né, e onde tem o Sultan Mosque, em torno do qual nós temos todo esse mundo islâmico, né? O Sultan Mosque, o maior do país, né, começou a ser construído em 1825, logo após a chegada a implantação da cidade em 1819 por Sir Stamford Raffles, e continuou em construção por um século. Então, é um marco da cidade e da comunidade islâmica. Os ingleses, quando eles esquadrinharam Singapura, como eles fizeram também em Xangai, eles separaram por regiões. Então, tinha a parte malaia, muçulmana, a parte indiana, hindu, a parte dos chineses, né, que era dentro da linha de dividir para poder governar, né? Então, o primeiro elemento da composição étnica do Sri Lanka, nós temos o malai, com essas feições que lembram vocês a Indonésia, Bali, né? Então, típicas do Sudeste Asiático. E aonde nós vamos ter as construções na escala humana, né? Então, a Andrea daqui a pouco vai entrar e conversar com a gente, né? E que isso é raro, né? Porque a Singapura é uma cidade vertical exatamente para poder aproveitar a área disponível, né? Mas essas são resquícios, né, dos primórdios da composição da evolução urbana da cidade de Singapura, né? Os ingleses vão trazer mão de obra barata da Índia, né, que era uma outra possessão inglesa na época. Então, nós vamos ter a segunda comunidade, que são os indianos, normalmente do sul da Índia, seguem o hinduísmo e que vai compor, né, com a língua o tegulo, né, de Madrás, né, a principal, né? Então nós vamos ter mais um elemento nesse mosaico cultural que é a Singapura. E tem uma rua principal, que é a rua Serangoon, né, que a partir dessa se desenvolve a Little India. Aromas de curries e cores dos saris, além de templos de suas milhares de divindades, aqui na Little India. Mas quem manda no país economicamente, né, são os chineses, né? Então, é a comunidade predominante no poder, em termos de poder econômico,
E aqui nós vemos, isso não é limitado a Singapura. A diáspora chinesa, ela está em todo o Sudeste Asiático, em cada um deles, eles, em geral, eles são a minoria econômica mais bem-sucedida. No Mianmar, na Tailândia, no Vietnã, na Malásia, em Singapura, na Indonésia. E aqui na pontinha do iceberg, na pontinha da Península Malaia, nós vamos ter, então, os chineses, né? Então, desses 5 a 6 milhões de habitantes, que é a população de Singapura, 75% são chineses, 15% malaio, 8% indiano, depois 2% de outras nacionalidades. Com 6.800 habitantes por quilômetro quadrado, é o segundo mais densamente povoado país do planeta, né? Depois de Mônaco. Então, as línguas oficiais, né? A gente já falou, é o inglês, que é o principal, o malaio, o mandarim e o tamil. Então, em todas as informações, como a gente tem na Suíça, em outros países multilingual, né? Nós vamos ter as informações não só em 4 idiomas, né? Como em 4 alfabetos, né? Nós vamos ter no sânscrito, na grafia chinesa. Não, e o malaio utiliza o alfabeto latino como o inglês. Então, tem um museu que se chama o Museu Peranakan, que é bem interessante, que mostra como foi a formação e o desenvolvimento das comunidades chinesas em Singapura. E na Little China, na Chinatown, né? Como que a gente tem uma Chinatown numa cidade chinesa, praticamente, né? 75% da população é de origem chinesa. Mas nós vamos ter a região onde eles inicialmente se instalaram, as margens do rio Singapura, né? Como a região tradicionalmente chinesa, onde mantiveram as construções em escala humana, né? Contrastando com os grandes skyscrapers ao fundo. E onde a gente vai ter os templos. Né? Então, com isso, nós passamos por o Sultan Mosque, que é a comunidade malaio-islâmica, por Serangoon Road, na Little India, indianos, vegetarianos, seguindo a religião hindu, né? E aqui a Chinatown, né? No coração da cidade. Falando de economia, né? Então é um centro comercial, marítimo, financeiro, turístico e também na área da saúde. Maior porto do mundo em movimentação de containers, seguido de Xangai e Hong Kong, né? Com a entrada de um navio a cada 4 minutos. E conosco, para falar sobre a importância do porto de Singapura e a sua posição geopolítica, né? Convido a nossa maior autoridade no assunto, o professor Diego Pautasso. Tudo bom, Diego? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. É uma satisfação vir aqui conversar, como sempre, com esse público seletíssimo do Beto. Todas as vezes são conversas muito agradáveis, frequentemente sobre Ásia, China, entorno regional. Buenas, a gente pode falar muitas coisas sobre Singapura, o Beto já colocou muitas delas, com relação à sua história, independência, formação sociocultural, étnica, linguística. Eu quero me ater, sobretudo, a alguns aspectos, digamos assim, do papel logístico geoeconômico de Singapura na atualidade. Primeiro, se vocês olharem o mapa, eu vi que o Beto estava mostrando alguns mapas importantes aqui, Singapura está no Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é o principal ponto que liga
o Ocidente com a Ásia, né? Pelo menos através do Índico com a bacia do Pacífico. Tá? Qual a importância disso? Eu não sei se vocês já olharam, eu sugiro, até posso disponibilizar o link aqui para vocês, eu já escrevi sobre isso também. O mundo está mudando muito rapidamente. Em que sentido? No sentido, sobretudo, geoeconômico. Se vocês digitarem os 50 portos mais importantes do mundo, eu fiz isso aí ano passado, até para justificar essa tese da mudança geoeconômica, mais da metade deles são na bacia do Pacífico. Dos 10 maiores, se eu não me engano, 8 são chineses. Aí entra os portos chineses, Japão, Malásia, Coreia do Sul, Singapura. Isso, obviamente, que os portos são um excelente indicador de fluxo de riqueza, naturalmente, porque é dali que parte e é ali que chegam os bens. Então, se nós pegarmos portos do Atlântico Norte, por que eu digo Atlântico Norte? Porque envolve Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, né? Se nós pegarmos os portos do Atlântico Norte, que dominavam o mundo, Porto de Roterdã, os portos americanos, enfim, portos ingleses, já não é mais assim. E talvez esse seja um sinal dos tempos. Singapura sempre figurou entre os maiores portos do mundo. Tá? Quando eu ensinava sobre os tigres asiáticos, sobretudo nos anos... quer dizer, o que se falava sobre os tigres asiáticos nos anos 90 era basicamente que Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong haviam se desenvolvido graças à adesão de uma agenda neoliberal. Voltamos ao contexto histórico. É bom lembrar que em 89, 91 há o colapso do campo soviético e o período dos anos 90 marca a supremacia completa do pensamento neoliberal. Inclusive como forma de aumentar a adesão, a aderência da América Latina à agenda neoliberal. É bom lembrar que em 89 tem o Consenso de Washington, que irradia os pontos fundamentais dessas reformas para a região. O paradigma era os países dos tigres asiáticos. Olha, a Coreia do Sul fez, está dando certo. Taiwan fez, está dando certo. Hong Kong fez, está dando certo. Singapura fez, está dando certo. Só que hoje em dia, né, naquela época também, mas hoje em dia mais do que nunca, na literatura há um consenso de que o desenvolvimento aceleradíssimo da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong se deveu a uma capacidade de coordenação, de intervenção muito forte dos estados. Tá? E, obviamente, Singapura não é diferente. A capacidade do governo de planejar, de ordenar o território, de fazer as escolhas dos setores, justamente como o Beto destacou, justamente por ser um país muito pequeno em termos de território, de recursos naturais, de mercado interno, etc., 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 teve que fazer uma estratégia compatível com aquela posição de hub que ele poderia exercer. Mas isso foi fruto de muito investimento em logística, da criação de condições para que se transformasse num epicentro financeiro, depois para que desenvolvesse indústrias seletivas de alta tecnologia, sobretudo no setor de eletroeletrônicas. Então, tanto Singapura quanto os demais tigres são países que, de fato, tiveram um desenvolvimento exponencial, e esse desenvolvimento exponencial foi Estado-centrado. Tá? Deixa eu ver se eu acho o link aqui dos portos. Só vou compartilhar enquanto tu mostrar aqui um videozinho do Porto, o pessoal ter uma ideia do que estamos falando.
para ter uma ideia do que o tema que a gente está falando. Parecia que a gente estava brincando de logo, né? De colocar, empilhando ali os containers. Deixa eu compartilhar agora um site aqui com vocês, tá? Esse site dos 50 maiores. Não sei se vocês estão enxergando. Olha só que interessante isso, Beto, para a gente entender o que eu estava falando sobre as mudanças no mundo. Tá? O primeiro porto do mundo é em Teus, né? Em containers. Primeiro é o de Xangai, segundo de Singapura, terceiro da China, quarto da China, quinto da China, sexto da Coreia do Sul, sétimo da China, oitavo Hong Kong, China, nono Taiwan, Tianjin, desculpa. Só na 10ª posição aparece um do Atlântico Norte, Holanda. Depois Emirados Árabes Unidos, que não é a Ásia Oriental, mas também não é o núcleo do Ocidente. Depois Malásia, China, aí aparece a Bélgica. Depois China, Estados Unidos, Alemanha, Malásia, Tailândia, Japão, Estados Unidos, Indonésia, Estados Unidos, Sri Lanka, Vietnã, China, Grécia, China, Espanha, Filipinas, China, Vietnã, Espanha, Índia, Alemanha, Marrocos, China, Índia, Estados Unidos, Japão, China, Arábia Saudita, Panamá, Brasil, Omã, China e China. Se vocês fizerem uma análise desses 50, vocês vão ver que, tirando ali um punhado de 8 portos do Ocidente, do que a gente conhece, do núcleo dos países ocidentais, o resto é de um mundo emergente, uma grande parte deles da Ásia e outros da grande periferia do sistema. É importante porque isso sinaliza realmente uma mudança da qual Singapura é parte. Então, são os 4 tigres, ali aparece muito claramente, e aparecem os novos tigres já, que é a Malásia, a Indonésia, a Vietnã, e que todos esses países juntos compõem a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, com 10 países, que o Ocidente teima em subestimar, que envolve nada mais, nada menos do que 700 milhões de habitantes, consumidores, cuja taxa de crescimento econômico muitas vezes é de 5%, 6%, 7%, que nem, por exemplo, o Vietnã, que é um país de 110 milhões de habitantes, que a gente desconhece completamente, como desconhece os demais. Vou colocar aqui no chat o link a pedidos. Detalhe, né? Esse bloco de 10 países assinou o RCEP, né, que é a Parceria Regional Abrangente, o ano passado, se não me falha a memória, no retrasado, é considerado o maior bloco comercial do mundo e que também não tem praticamente nenhuma cobertura aqui no Ocidente, envolvendo, além desses 10 países, nada mais, nada menos que Japão, China, Coreia do Sul, acho, Austrália, uma coisa assim, tá? E aí a Índia foi o único que declinou. Era a antiga ASEAN mais 6, né? Portanto, eram 16 países, acabaram ficando 15 países envolvidos nisso. Inclusive, agora há um ensaio de uma assinatura da aproximação entre a União Europeia e o RCEP, né? Obviamente interditado aí pelo contexto da guerra na Ucrânia. De todo modo, o que eu queria destacar aí em relação a Singapura, o seu papel de segundo maior porto, de ser parte de uma região que cresce a uma velocidade impressionante, que tem uma sinergia econômica muito forte, que tem uma densidade demográfica e econômica muito robusta, né? Destacar aqui o Estreito de Malaca, onde está Singapura, é parte de uma das rotas da seda, né? As novas rotas da seda, que eu já falei mais de uma oportunidade aqui nas conversas com o Beto, que eu costumo chamar de projeto chinês de globalização, né? Começou com uma integração em infraestrutura da Ásia Oriental, depois virou um processo eurasiático e hoje em dia já é um processo global. A Argentina recentemente assinou a sua inclusão na Rota da Seda com investimentos bilionários, se não me engano, 40 bilhões. Né? E
E isso é parte também dessa transformação geoeconômica pela qual o mundo está passando. Então, a Singapura é parte de uma rota do braço marítimo da nova Rota da Seda, que é composto por mais 5 grandes eixos territoriais que atravessam a Eurásia em vários níveis e em várias regiões: Rússia, Mongólia, Ásia Central, também mais pelo sul, pelo Irã, Índia, Paquistão, o corredor com o Paquistão, que é um negócio absolutamente impressionante, que é o corredor econômico China e Paquistão, né? Imagina, só esse corredor tem cerca de 50 bilhões de dólares em investimento, né? Quer dizer, imagina, 50 aí vezes, sei lá, 5, vezes 6, é uma quantidade de dinheiro que o Paquistão jamais viria. Se vocês entrarem a um site da China e do Paquistão, com esses projetos, que vai desde energia elétrica, estradas, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia de banda larga, é um negócio absolutamente impressionante. Escolas, hospitais, e uma infinidade de coisas. Também já escrevi um pouco sobre o assunto. Tá? Em suma, um outro tema também importantíssimo, né, é que há uma grande rivalidade sino-indiana naquela região do Índico, que vai do Estreito de Malaca, ali, contorna a Índia, até o Golfo Pérsico. Isso é chamado de colar de pérolas. Por que colar de pérolas? Porque a China está trabalhando na construção de outros portos ali na região, sobretudo em Singapura, no Paquistão, em Bangladesh, e isso, justamente por fazer esse formato de meia-lua, é chamado de colar de pérolas por causa dos pontos, e é um dos motivos da aversão indiana à nova Rota da Seda e um dos elementos da rivalidade com a China. Também escrevi sobre isso, se vocês quiserem, também posso disponibilizar o link para vocês darem uma lida. Então, Singapura está conectada a uma grande rivalidade, né? Por um lado, entre China e Índia, por outra é parte da nova Rota da Seda, por outra é parte desse grande bloco geoeconômico que é o RCEP, por outra parte é o primeiro ciclo de desenvolvimento do leste da Ásia, que são os tigres e que inspiram os novos tigres. Enfim, há múltiplas camadas geoeconômicas e geopolíticas, né? A título também de reflexão, para a China, o Estreito de Malaca é considerado um gargalo na sua defesa, um risco de ameaça, o que se chama em geoestratégia de potencial checkpoint, uma região de interrupção do fluxo de energia, de insumos, de matéria-prima e do comércio chinês, que em grande parte se dá pelos portos do Pacífico, como vocês viram. O que a China faz para tentar diminuir a dependência de insumos, né, e de mercados via oceânica? Por exemplo, os portos de Bangladesh e os portos do Paquistão vão permitir que ela chegue direto no Mar da Arábia, direto na Baía de Bengala, direto no Oceano Índico, sem precisar passar pelo Estreito de Malaca. Da mesma forma, a China está fazendo diversos gasodutos e oleodutos direto da Rússia, o que é muito importante para a Rússia, mas é muito importante também para a China, porque garante uma segurança energética por via territorial, também via Ásia Central, também via Irã, também via Cazaquistão, evitando, mais uma vez, o estrangulamento de Malaca. Mas mais importante, né? Hoje em dia, as mercadorias estão indo para a Europa através de trem, com tempo menor e com custo menor, sobretudo agora com a grande disparada dos fretes marítimos. Então, há uma grande encruzilhada geopolítica, geoeconômica, logística, consequentemente militar, né, tendo radicalizada, acelerada, precipitada pela guerra no leste da Europa.
Singapura, apesar de um país muito pequeno, é parte ou está posicionada numa encruzilhada absolutamente relevante para os destinos do mundo. Eram essas palavras singelas, simples, rápida, que eu tinha preparado aí para complementar, até porque eu vi que o Beto fez uma exposição bastante abrangente, completa, sobre o país. Obrigado, Diego. E só reforçando essa questão que tu levantaste várias vezes, né, desse receio, né, de ficar dependente do trânsito por este canal aqui, que é o Estreito de Sumatra, né, que estão sendo desenvolvidas novas rotas, né, e também, por isso, imagino a importância que sempre foi a Singapura, ao longo da história, até a questão da independência dela, de separada da Malásia, né, de ser uma nação aliada aos interesses das grandes potências, né, de não cair em mãos indesejadas, né? Um parênteses, isso que o Beto falou é absolutamente relevante. Para quem não sabe, a ASEAN foi criada nos anos 60, um dos primeiros blocos econômicos do mundo, né, depois do bloco europeu, e foi feito, naquela época, reunindo apenas os países anticomunistas do sudeste da Ásia, para fazer um contraponto a Vietnã, Laos, Camboja, Coreia do Norte, China. Né? Só a partir dos anos 90 que esses países passaram a engrossar as fileiras da ASEAN, o que mostra que o bloco surgiu com um componente geopolítico para além da questão da integração econômico-comercial. Corretíssimo, importante esse ponto sublinhado pelo Beto. Obrigado, Diego. Então, bom descanso, e se quiser continuar, fica aqui conosco, que agora eu chamo a Andréia. Tudo bom, Andréia? Bom dia, tudo bom, Beto? Tudo bem, pessoal? Então, tudo bom, Andréia, Diego? para a gente se dar conta do fuso, né? Nós temos 11 horas de diferença de fuso, né? Então, Andréia, já é terça-feira. Como é que está terça-feira aí, Andréia? Andréia acordou mais cedo hoje para participar com a gente, que é uma honra, né? A gente ter alguém falando diretamente da Singapura, esse pequeno país que nos instiga tanto. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Beto. Obrigada pelo convite. É muito prazeroso poder falar um pouco de Singapura, né? E realmente acordei não mais cedo, na verdade eu acordo cedo todos os dias, porque minha filha vai para a escola e aí tem toda a logística aí de arrumar ela. Hoje eu terceirizei essa tarefa para o marido, né? Vamos lá, hoje é a tua vez, né? Enquanto eu vou estar aqui com vocês na live. Mas aqui à noite ainda, então só amanhece o dia 7h15 da manhã, agora é 10 para 6h54, então ainda está escurinho. Mas, nossa, muito legal aí a fala do Diego, eu aprendi geografia também, né, e isso é muito bom, e saber que eu estou aqui só me assustei um pouco saber que eu estou nesse meio dessa encruzilhada aqui, né, que é Singapura. Agora, quer dizer, eu já tinha, sem dúvida, essa noção, mas ouvir, né, do Diego aí essa fala me remeteu aqui do porquê eu me assustei quando eu cheguei aqui, que nós fomos olhar os apartamentos para alugar, e os apartamentos todos, eles têm um bomb shelter, né, que seria uma espécie de um quarto que chama Casa da Bomba, né, e esse bomb shelter, ele é fechado com uma espécie de uma porta, como se fosse uma porta de blindada, né, e aí às vezes é no meio da sala, às vezes fica na varanda, na área de serviço, esse bomb shelter, e nós, mas por que isso, né? E eu fui ler da história e entender, assim, que Singapura se protege, né? Então, dentro das casas tem esse espaço, né? Se tem isso é porque um dia pode cair uma bomba aqui. Não pode. Singapura é um país muito rico e ele se protege muito disso também, né? E não significa que isso vai acontecer, mas, né, a gente fica meio com um pouco de receio, mas não é esse o caso nesse momento.
Mas o que Andréia, eu posso falar mais sobre Singapura? o que eu gostaria de saber é a questão da educação, né? Eu já fiz um comentário sobre aquela minha amiga que deixou de uma carreira profissional para poder fazer a tutoria dos filhos para eles ingressarem na melhor curso, ainda no ensino médio e depois na universidade, né? Então, como é que tu sente, né? E tu como brasileiro, como é que tu sente esse rigor na educação e o que reflete nas relações humanas e como vai refletir também na excelência, né, de técnicos que o país oferece, né? Então, aqui eu vou compartilhar a tela e vamos avançando aqui com Singapura. A segunda muçulmana a ser presidente de Singapura, depois de Yusof Isnak, é a Halimah Yacob. Ela está no poder desde 2017. Né? Então, nós temos o poder econômico nas mãos chinesas, mas o poder político aqui com a comunidade malaia muçulmana. E Singapura, eu acho bem interessante, André, e não sei se tu, como cidadã local, tu percebe isso que nos chamou muita atenção nas várias vezes que eu estive em Singapura. Singapura Define City, que eles fazem um trocadilho como fine legal, de fine de multa, né? Porque tudo leva multa, né? Se tu deixa cair lixo no chão, se tá, caminha fora da faixa de segurança, né? Tudo coisas que a gente conhece e sabe que é o correto, né? Mas que no país assim é mais rigoroso, né, André? Eles são bem rigorosos mesmo em relação a isso, né? Singapura é uma cidade muito limpa, né? Ela é uma cidade muito segura para se morar, assim, a gente se sente, a gente consegue caminhar à noite tranquilamente, o meu marido, ele já esqueceu, ele esquece muito as coisas, ele já esqueceu carteira no táxi, no Grab é o Uber aqui, e já devolveram, então tudo que a gente esquece nos lugares, a gente consegue resgatar de novo, aquele viés de que ninguém pega o que não é seu, né? Então, que não é seu, não é seu. Então, alguém é dono daquilo. Se tu deixa uma bolsa em algum lugar, ninguém vai pegar nessa bolsa. Isso pode chover, tá lá na rua, esqueceu. Eu já peguei cartão de crédito que eu deixei na rua caído, eu voltei atrás, estava lá. Um dia depois, meu cartão de crédito no chão, que eu estava caminhando, né? Então, enfim, fazendo exercício. E as pessoas vivem muito nesse coletivo, assim, né? E o sistema de transporte também é incrível aqui. E respondendo a tua pergunta em relação às escolas, essa tua amiga, ela é singapuriana? Sim. Sim, tá. Ela de origem malaio, né? Eles eram de Kuala Lumpur, Sim. Mas de comunidade chinesa. Então, ela tem toda a formação assim de culturalmente chinesa, né? Sim. Singapura tem muitas escolas que são escolas locais, que nós chamamos, né, aqui. Essas escolas locais, a prioridade dessas escolas para pessoas locais, são para singapurianos, sejam ele singapuriano malaio, singapuriano chinês, singapuriano indiano, porque tem os três, né? Singapura foi formada por esses povos, né? E elas têm as vagas dessas escolas são dadas as prioridades para os cidadãos singapurianos. É possível que um estrangeiro coloque seu filho? Sim, é possível. Mas é um modelo de aprendizado muito diferente do nosso modelo, assim, porque eles são muito rígidos, né? Muito rígidos. Eles decidem, assim, que vão naquele ano investir ou daqui a 10 anos, que a Singapura precisa ter mais engenheiros, né, que invista muito nessa área de eletroeletrônica, conforme tu trouxe, na parte de engenharia eletrônica, tecnologia, né, eles estão investindo muito também. Então, eles direcionam muito essa orientação vocacional, né, para
o singapuriano. E eu escutei acho que foi um ministro da educação, ele inclusive deu uma entrevista numa revista, e ele falou que Singapura não tem farm, não tem fazenda, criação de gados, não planta, né, porque é muito pequeno, né, o espaço. E então eles querem realmente ter os melhores profissionais, né, a nível de tecnicamente falando, de tecnologia, né, então eles investem muito nas escolas. As crianças, elas são muito exigidas, assim, a terem boas notas e exigidas pelas famílias. Então, a gente vê, assim, as crianças estudando no sábado, no domingo, elas estão muitas vezes no Starbucks ali, fazendo trabalhinhos de grupo, são muito dedicadas, assim, para o estudo e também para conseguir boas notas na universidade, né? Então, já foram consideradas essas escolas assim como melhores do mundo, né, em termos de ensino médio, né? Nessas escolas, os filhos de estrangeiros, eles podem sim participar, eles podem estudar desde que haja vaga, porque não tem espaço para todo mundo, né, que ocupe esses lugares. Bom, e aí nós temos as escolas internacionais aqui em Singapura, que é onde a maioria dos filhos de estrangeiros estudam, né? Que tem muitas escolas internacionais que são também internacionais focadas, por exemplo, internacional mais focada, existe a Escola Internacional Alemã, a Escola Internacional Francesa, a Escola Internacional Americana, né? A Escola Internacional mais de Londres, né? Focada mais na Europa, em Londres. A minha filha estuda numa escola internacional que é de Londres, que se estabeleceu aqui até recentemente, e é uma escola excelente e tem todo um mindset de desenvolvimento de soft skills, tem um mindset de desenvolver as crianças na questão do coletivo, né, muito de trabalhar em grupo, é muito legal, muito interessante, assim. Então eu estou muito feliz, eu gosto muito de morar aqui, né, é um país muito eficiente, é um país que eles com a pandemia se mostrou muito eficiente em termos de tecnologia também, sistemas que funcionam rapidamente, sistemas de controle, e quem está vacinado, quem não está, então tu tem que mostrar através de um app, as tuas vacinas já estão dentro do app, mas isso assim, ó, no início da pandemia já foi desenvolvido, então eles têm uma super dedicação, assim, tem um problema, eles fazem uma força-tarefa para trabalhar em cima daquilo, essa é a sensação que eu tenho, né? E é tudo muito transparente, assim, então, por exemplo, uma obra que é feita, está sendo construída uma obra de metrô aqui na frente, perto da minha casa. Essa obra está escrita ali, ela ficará pronta em 2023. Ela vai ficar pronta em 2023. Então, as pessoas estão sabendo disso, né? As pessoas esperam por isso. Que mais que eu posso te falar? Assim, Andréia, um comentário que tu fizeste também quando nós conversamos, que é da mesma maneira que eles são muito dedicados ao ensino, né? Eles vão ser muito dedicados também como profissionais, né? Então, esse lado workaholic que tu comentaste, por gentileza. Sim. Os profissionais, assim, o mercado de trabalho aqui, existem bastante estrangeiros, Singapura é muito aberta para trazer uma mão de obra qualificada, com experiência internacional, porque Singapura ela tem uma visão de querer de ser um país internacional que possa contar com profissionais que tenham experiências no mundo, então ela quer trazer esse conhecimento para cá também. Por isso que ela é bastante aberta para receber os estrangeiros e também a formar a mão de obra dela bastante qualificada tecnicamente, né, para ocupar essas posições técnicas também, né? Então, se vê muito isso nas escolas, esse foco em formação técnica do pessoal, né? E realmente, assim, o singapuriano, ele é muito bom nisso, ele é muito... ele
trabalha dentro de uma tarefa de uma forma muito eficiente. E isso é muito positivo, assim, na formação aqui dos singapurianos. E Singapura soma as duas coisas, né? Soma a vinda de um estrangeiro que traz uma experiência global com o singapuriano aqui, né, que estuda aqui ou então que está aqui, para poder também somar, né? Eu acho que tem um casamento muito legal, assim, do conhecimento e do trabalho do singapuriano, que realmente é muito workaholic, muito incansável. A gente vê, assim, eles são muito dedicados, e existe esse complemento, né, forte, assim, da visão de fora com o trabalho de dentro. Mas muitos também saem daqui, vão estudar nas escolas internacionais fora de Singapura, ou vão para Londres, vão, né, para outros países da Europa, e depois voltam. Então tem também esse singapuriano que também sai daqui, eles não ficam só nas universidades aqui de Singapura, também tem essa fatia que sai e depois volta, ou faz um doutorado aqui, volta para estudar aqui. Eles são muito dedicados, isso é muito visível, né, em todos os lugares que nós vamos. E a Andréia está falando como especialista, né? Porque a Andréia, ela trabalha com RH e está trabalhando nessa área de desenvolvimento de carreiras, né? E então tu consegue perceber todos esses skills, né? Na nação multiplicada, né? Porque é uma nação pequena, né? Então eu acho que é mais fácil de repente de implantar todos esses métodos e projetos do país como um todo, né? Assim, o que eu faço, né? Eu trabalho com a área de recursos humanos há quase 20 anos, minha vida inteira trabalhando com isso. Eu tenho uma empresa no Brasil, uma empresa chamada Staff, é uma consultoria de recrutamento e seleção, trabalhamos com seleção, desenvolvimento humano também, e eu e a minha sócia, né, dirigimos a empresa, e quando eu mudei para Singapura, isso foi em 2015, a empresa se manteve no Brasil, porém aqui em Singapura eu abri uma outra empresa chamada IT Career Mentoring, que é uma empresa focada em mentoria de carreira. Então, o meu objetivo é ajudar as pessoas, principalmente os brasileiros que vêm para Singapura e que tem toda essa adaptação, né? Porque a gente pensa, não, vou mudar, né, vai ser tudo certo, vai ser tudo fácil, e não é fácil, né? Aqui, tu tem uma multiculturalidade incrível dentro da própria empresa que tu está. Então, tu está trabalhando com um indiano, tu está trabalhando com um americano, tu está trabalhando com um francês, tu está trabalhando com um singapuriano, tu está trabalhando com um chinês, todos no mesmo ambiente, né? Então, essa adaptação à multiculturalidade, ela não é uma adaptação tão simples assim, né? Então, eu ajudo esses líderes a entender essa questão da cultura, ajudo também as pessoas que estão buscando uma oportunidade aqui em Singapura, né? Como são as entrevistas, como eles conduzem isso aqui, ajudo na construção do currículo, na identidade também do profissional. Então, esse é o meu trabalho em Singapura, além de administrar junto com a minha sócia, a Thaís Garzeira, a nossa empresa que fica no Brasil, né, que tem um foco de recrutamento e seleção na área de tecnologia da informação. Que mais que eu posso te falar Andréia, sobre Singapura? Eu vou continuar a apresentação e tu fica aí, tu me ajuda com o Claro. aí. Muito legal. É um prazer, é um prazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Andréia, ela ainda está? Yes, pode fazer, Lúbia. Mas não é a respeito do que ela falou, é que eu estive em Singapura no ano de 2000, até tu que organizaste a viagem, Beto. E, claro, vai fazer 22 anos. E naquela época eu achei muito estranho, a maioria dos restaurantes anunciavam um prato que tinha carne e que tinha também frutos do mar, eu não me lembro se era lagosta, camarão, sei lá. Eu não provei porque, para o meu paladar, eu não gosto de misturar carne com frutos do mar. Mas o que eu queria saber dela é se isso continua, se isso é bem de lá, ou se foi uma moda na época e passou, sei lá, ano 2000. Misturar carne com frutos do mar,
É que aqui em Singapura, eu acho que continua, né? Depende Só que eu não sei que tipo de restaurante que você foi, assim, foi asiático? Porque aqui tem cozinhas do mundo inteiro, né? Então a gente tem o asiático. Eu via as propagandas, sabe, Ah, cartaz, sim. era muito comum. Ah, entendi. Então, aqui nós temos diversas cozinhas, né? Cozinha asiática, cozinha western, a indiana, né? Dentro da cozinha asiática, a gente tem comida vietnamita, o Paranacã, que eu acho que traz muito essa mistura, que é uma mistura de cozinha malaia com singapuriana, com chinesa, né? A Indonésia também, a cozinha indonésia é maravilhosa, a japonesa, a taiwanesa. Então, existe, assim, cozinhas e chefes e restaurantes de todos esses países. Então, eu não sei exatamente qual foi, A né, gastronomia. a gastronomia, qual foi, mas certamente existe ainda assim, certamente, porque aqui se mistura assim, né, e eu, particularmente, eu adoro, né, adoro essa cozinha asiática. Quando eu fui para o Brasil, na primeira vez que eu fui, no primeiro ano, eu fiquei eu tive muita saudade da comida daqui, porque eu já estava tão acostumada, assim, que eu disse, caramba, eu amo comida indiana, o curry é um tempero incrível que ele vai te envolvendo, assim, e eu sentia saudade. Eu falei pro meu marido, estou com saudade da comida de Singapura, né? Então, acho que a gente acostuma também com nessa mistura toda aí de diferentes sabores. É isso aí. E eu acho, eu também gosto muito disso, Andréia, tanto na Malásia quanto em Singapura, que é bem uma Indochina, né? Tem uma mistura de Índia com China, né? E mais as feições, eu acho tão bonita a feição dos malaios, né? Que faz com que seja tão interessante. Na questão de fine, né? Então, aqui tinham uma placa que eu anotei no smoking, que é bem natural, né? Mas no eating and drinking, no flammable goods and no durians. Durians é uma fruta com um gosto e um cheiro muito forte, né? Mas o que é mais legal em Singapura é isso, que é o que eu mais valorizo nessas apresentações que nós temos feito desde 2020, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele considerar a economia e as possibilidades, a segurança, a cultura, né? E está no 11º lugar no mundo, esse pequeno país que está entre os 15 menores, está entre os 15 maiores em termos de índice de desenvolvimento humano. Aqui, O Beto, posso fazer Oi. uma contribuição? Por favor. O anterior, o teu fine ali, né, que não pode, realmente exatamente isso, né, não pode, e todo mundo respeita muito, né, e tem que respeitar porque existe penalidade, né, se tu não respeitar. O que me chamou muita atenção esses dias, eu estava aqui perto de um wet market, que é tipo um supermercado, uma feira, e tinha uma placa que dizia assim, não... como é que era? A placa, exatamente, não vou lembrar, mas dizia assim, ó, neste ponto não houveram multas nos últimos 5 dias. Você não quer ser o próximo, não é? Legal. Sabe? Então, eles trazem, assim, a questão positiva, não tiveram multas, né? Você não quer ser a pessoa que vai ter a multa, né? Dos 5 dias para cá. Então, não é assim, não estacione e não tem multa. Não, sabe? É que nem, por exemplo, mastigar chiclete. Aqui em Singapura não pode comer chiclete. Na verdade, não é que não pode. Você pode comer chiclete, porém, não vende chiclete aqui. Né? Então, tu fica assim, pode comer, mas não vende. Se tu trouxer de fora, tu pode comer, mas tu nunca vai encontrar para vender. Entendeu? Então, esse é um mindset, assim, de Singapura, é o modelo deles de dizer não. E o que impressiona que nessa questão de induzir o correto, né, é a questão do trânsito, né? Então, é uma cidade de 6 milhões de habitantes e o trânsito no centro é totalmente fluido, né? Porque conforme o carro vai avançando, vai pagando mais, né? Eles têm o trânsito aqui, na verdade, Singapura controla a quantidade de veículos que tem na ilha. Então, não pode ter mais de
X veículos na ilha rodando. Então, não adianta, tem momentos que tu quer comprar um carro, tu não vai conseguir comprar, porque a não ser que os carros vão vencendo. Então, o carro ele tem uma validade de 10 anos em Singapura. Se tu tiver um carro com 10 anos, Singapura compra o teu carro de volta. Entendeu? Então, tu não vai ter mais aquele carro. Se ele vencer os 10 velho anos... pelas ruas, que possa estragar, que possa poluir. Mas pelo que eu entendi, exatamente. essa questão do rastreamento do teu carro, conforme tu vai indo para uma região mais central, onde eles querem ser mais liberados, tu vai passar por controles onde tu vai ter mais taxação, né? Tem tipo pedágios, assim, Exato, né? Que tu vai... No meio da cidade tem os pedágios, né? Então tu passa, às vezes tu pega um Grab e ele te explica, vai ter mais uma taxa de 0 tanto porque eu vou ter que passar aqui. Ou tu quer que eu faça outro caminho? Daí, não, pode passar. Então, às vezes acontece de eles explicarem para a gente poder entender. Mas tem sim os pedágios no meio da cidade. É incrível, né? Que tu olha assim, como assim vou pagar um pedágio para andar uma quadra, né? Mas sim, tem. Singapura realmente não é um local barato para se morar, né? Não é um local barato, é um local caro. Isso é uma desvantagem, assim dizendo, né? Andréia, então a multa vai direto para tua placa, né? E o que estão me perguntando aqui e as outras multas, né? Se tu littering, né? Se tu jogou um papel no chão, ou se tu passou fora da coisa, como é que eles vão te multar? Bom, se um policial vê tu fazendo isso, ele vai chegar na hora e vai dizer com toda a educação do mundo, porque eles são muito polite, muito educados. Ele vai chegar na hora e vai dizer, por favor, o seu documento. E aí ele pega pelo número do seu ID, ele sabe onde tu mora, tem endereço, sabe tudo, né? Se tu não tiver documento, qual é o número do seu telefone? Ele pega o número do telefone, o celular, a gente tem o nosso documento no celular, então tem um Sing Pass que a gente é só abrir o telefone, né? Que todo mundo tem que ter, então não tem como tu não conseguir te identificar na rua quem tu é, né? E se caso tu der um número errado, a câmera já tirou a tua foto, já tem Singapura tem câmeras em todos os lugares, tem câmeras por todos os lados. Então, é o tipo de coisa que, para mim, tanto faz ter câmera, não ter câmera, mas se a pessoa se incomoda com isso, realmente aqui não é um lugar para essa pessoa estar, porque câmera em todos os parques, shoppings, ruas, entradas de condomínios, todos os lugares, só os lugares privados, obviamente, que não tem, mas... Então, eles vão te encontrar de qualquer maneira, né? Respondida a perguntas... Ok. Então, aqui, a ilha de Singapura, né? Então, todo aqui o Estreito de Johor, que nos separa da Malásia, né? E uma das formas de circular pelo centro é com esses ônibusinhos, né? Onde nós temos as regiões de Chinatown, da Little India, da Arab Street, que são essas divisões que, quando teve a constituição da cidade lá pelos britânicos, ela era compartimentalizada nessas minorias, né? Então, para a gente se localizar, né? Então, aqui tu tens o Singapore River, aqui temos a Chinatown, aqui que te leva para o Marina Sands Bay, né? Nós ficamos aqui no Fairmont, na frente do Raffles, né? Então, isso aqui eu acho uma localização bem legal para ficar. Embaixo nós temos o que é chamado de Colonial District, que era onde tinha os prédios governamentais do período britânico, e uma rua, né, principal da cidade, a Orchard Road, onde vocês têm um shopping ao lado do outro. Não sei se queres comentar mais alguma coisa em relação a localizações importantes. E onde que mora a Andréia? Eu moro perto do... Na verdade, eu moro tá no nesse Rio, mapa ou onde... não? Eu tô olhando o mapa, sim. Aonde que tá o Singapore River? Não é... Aqui. Não é nesse rio. Não. Eu moro próximo próximo a Orchard Road. Deixa eu ver onde é que tá a Orchard Road. Orchard tá aqui. Eu moro próximo a Orchard Road,
na beira de um rio, mas é um rio pequenininho, assim, mas é um rio que corta a Singapura inteira. Até eu acho que não está aqui aparecendo. Aqui esse é simplificado. Isso. E eu caminho nesse rio aqui quase todos os dias, me exercito, é maravilhoso. Mas é assim, Beto, Singapura, como vocês podem ver, é pequeno, né? Então, em 30 minutos, menos de uma hora, a gente sai de Singapura de carro, né? Tanto eu moro aqui, então se eu quiser sair de Singapura, eu tenho que ir lá para Malásia, e aí eu chego na Malásia em menos de uma hora, né, de carro. Talvez eu leve uma hora em função de trânsito, alguma coisa assim. Mas eu moro aqui, ó, nesse River Valley, é onde apareceu ali, é o nome do bairro, perto, aqui, ó, River Valley, perto da Orchard Road. Eu moro nesse bairro. Bom, e Singapura tem muitos parques, é muito arborizado, muito arborizado. Tem umas pequenas florestas assim fechadas, reservas, né? Tem locais mais perto da Malásia que a gente às vezes vai caminhar ou passear de bike, que tem macacos na rua, assim, macaquinhos. É incrível. E ao mesmo tempo que essa parte onde eu moro, na Orchard, e ali mais perto do rio, do mar, tem edifícios incríveis, né? Até eu mandei uma foto minha, que eu tô ali com o Lion, né, atrás, e mais o hotel Marina Bay Sands, que é aquele hotel do barco. Não sei se... Bom, não sei se tu vai apresentar alguma foto disso. Não, aquela foto já apareceu. E, Andreia, eu acho que o bom de Singapura, né, é que se trabalhando em Singapura, ganhando uma moeda forte, né, se dá essa sensação de confinamento, tu pega um voo e vai para uma praia da Tailândia, uma praia da Indonésia, né? Então, tu tens todo o Sudeste Asiático do redor, né? Essa é uma das vantagens, né, de morar em Singapura. É um hub de viagens, né, para vários lugares. Então, tu pode conhecer a Ásia inteira, né, se tu quiser, saindo rapidamente, chegar no aeroporto em menos de uma hora tu está no aeroporto e tu pode ir para qualquer um desses países e chegar na Tailândia em 2 horas, chegar na Indonésia em 1h30, né? Então, é como se for para passar um final de semana, tá tranquilo, né? Tu consegue fazer isso. Então, Andréia, essa é uma das grandes vantagens também. E Singapura também, além de um grande porto, também ela se desenvolveu como um hub na questão de saúde, né? Então, as elites dos países do entorno, né, vão para Singapura também para se tratar. E não sei como é que qual a tua visão da saúde no país? Os hospitais aqui são incríveis, né? Incríveis, assim, modelo... existe, claro, hospital um pouco mais voltado para a população, né, singapuriana. Existem hospitais, como no Brasil, hospitais Moinhos de Vento, né, hospitais PUC, onde tem estudantes, mesmo não muda, né, existe para todas as classes sociais, existem os JP, que chamam, que são os médicos que atendem em clínicas, né? Então, tu pode, aqui em Singapura, consultar com um especialista, se tu quiser, diretamente. Diferente, por exemplo, da Austrália, que primeiro tu tem que passar por um GP, para depois ele te orientar para que médico tu vai. Aqui, se tu quiser ir num dermatologista, tu vai num dermatologista. Se tu quiser ir eu quero fazer uma consulta direto com, sei lá, qualquer especialidade, tu vai. Então, isso eu acho muito bom aqui, muito semelhante ao Brasil, né? Os hospitais, eles têm tudo muito organizado, tu não fica muito tempo esperando, claro, tu vai ficar ali aguardando, mas te atendem rapidamente, os médicos são incríveis também, disso, assim, eu tenho, né, experiências claro, existe um modelo muitas vezes asiático de tratar, né? Às vezes muito isso e aquilo, não tem talvez, né, digamos aquele eu não estou falando que isso é uma desvantagem, isso é muito bom. Eu sou uma pessoa muito objetiva e eu gosto de médicos assim, que sejam objetivos também, né? Mas não espere assim que tenha todo um tratamento, né? Tipo
que te traga no colo, que te dê aquele, né, aquele super tratamento de carinho e 2 horas contigo. Não, Singapura tu tem 15 minutos, 20 minutos, tem 20 minutos de consulta. Tem que ser objetivo mesmo, né? E isso é bom, eu gosto desse modelo, na verdade. Então, acho que os hospitais aqui são incríveis, a gente está muito bem assistido aqui por hospitais, por médicos e por tudo que Singapura propõe e oferece. Então, o que eu chamei de Colonial District é, em realidade, o Civic District, né, que daí ele é um legado britânico à cidade, né? E o que eu acho bacana, né, de Andréia, de Singapura, é que tu tem partes da verticalidade, mas tu tem outras áreas, né, bem de escala humana, né, tanto nos bairros das minorias quanto aqui no Civic Area, né, com uns ótimos museus, o Parliament Building. Então, aqui nós temos esse contraste, né, da verticalidade e da escala humana, né? Qual que é a tua eles parte mantiveram predileta aqui da cidade? Tá. É onde eu moro aqui, é o lugar que eu mais gosto da cidade toda, assim. Adoro morar aqui nesse lugar, perto do rio, próximo à natureza, e eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tu tá aqui. Esses eu estou na frente restaurantes. do rio, não sei se existe ainda, né? Então, eu moro nesse rio, o meu bairro é o River Valley, que fica nesse rio, e tem vários restaurantes que são hindu, esse aqui é hindu, né? Isso. E é um local, aqui, esse é o rio que eu moro, então, o que eles preservaram, Singapura preservou muito essas casas baixinhas, esses prédios baixinhos, que são lá construídos né, 80, 90 anos atrás, então eles preservaram muito e é muito bonito, assim, tem lugares muito legais, inclusive moradia também, tem pessoas que moram nessas casas, né, e tem casas incríveis, assim, deste modelo de moradia, então não são só prédios arranha-céus, né, existe uma zona residencial de casas grande também por aqui. E Singapura, como esse hub no mundo asiático, né? Isso vai refletir na cultura, a gente já viu isso na gastronomia, que tem toda essa diversidade de aromas e sabores das diferentes comunidades, e também na arte. Eu me lembro quando nós estávamos na última visita a Singapura, que aqui no Museu Nacional, tinha esse painel que está ali de têxteis indianos, né? Então tinha pegaram um nicho específico da riqueza, da diversidade têxtil da Índia apresentado, da mesma maneira que tem, ou explorando outras culturas asiáticas, né? Então, nós estamos bem num país, a Suíça da Ásia, né? Com toda essa qualidade, estabilidade econômica, cultural, educacional, mas está no meio da Ásia, de tudo que a Ásia oferece em termos de diversidade, né? Tu falou ali sobre os bairros, né? Então, se tu, por exemplo, quer... aqui nós temos um bairro chamado Little India, que é uma pequena Índia mesmo, né? Então, tem vários restaurantes, supermercado, tem um supermercado 24 horas lá, que é incrível, assim, tem coisas do mundo inteiro. Então, é um ambiente, assim, que também tem bastante indianos que moram naquele local. E tu está numa Índia, né? Tu indo naquele local. Depois nós temos a Arab Street, que aí é um local onde tem uma mesquita, é um bairro árabe, restaurantes também incríveis, lojas, né, aquelas lojas da Turquia, tapetes, então ali tu encontra tudo, até uma amiga minha foi para a Turquia, comprou uma girafa enorme, assim, foi uma dificuldade de trazer a girafa, quando ela chegou aqui, a girafa tinha na loja da Arab Street, ela disse, não acredito, passei um trabalho, então, se tu tá aqui, o que tiver aqui, tudo é original, tudo realmente é do país, daquele lugar, né? Então, não precisa sair daqui para poder comprar um souvenir
fora, né? E aqui é o centro comercial e financeiro, né? Onde a gente está olhando aqui. E a questão econômica, os chineses estereótipo ou, de fato, eles têm o controle econômico do país? Olha, Beto, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o singapuriano tem o controle econômico, né? Sim, mas o singapuriano de origem chinesa ou tanto faz, seja de origem chinesa, malaio ou indiano? Eu acho que mais chinês mesmo, assim, mais de origem chinesa. Mas não significa que os demais também não estão também ocupando, né, posições, porque hoje o singapuriano ele não é o chinês ou o malaio, ele é o singapuriano, né? Então ele é o singapuriano. Então se ele tem essa origem, não é algo que também se traz assim, sabe, com um reforço. Não, é o singapuriano. Que né? ótimo, Então, porque essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer, se existia esse preconceito entre minorias, né, ou entre essas grandes maiorias que são as três principais, né? Mas... Não vejo dessa forma, assim, com preconceito, não vejo dessa forma. Eu acho que é uma união, né, que se construiu aí uma grande nação através da união destes povos, né? Cada qual com a sua, com os seus principais, né? Cada um dando o melhor de si, né? Com o que pode. Né? Então, acho que é uma união bem importante. Mas, claro que, assim, tem muitas... Falando, por exemplo, até o Diego trouxe a questão da China, tem muitas obras, e realmente, assim, tu vê uma construção enorme, é uma construtora chinesa, né, que também está aqui fazendo. Então, os chineses investem muito também em Singapura, né? Dá para perceber, assim, que são construtoras chinesas, junto com singapurianas, que estão trabalhando em grandes incorporações por aqui. Os arranha-céus são incríveis, assim. Então, não tem foto de um que tem árvores em todos os andares? Não, acho que não. Não tem. Daqui a pouco eu vou mostrar o Marina Bay, mas esse que está falando, não. Aqui chegamos. Estamos chegando no nosso final com a minha imagem mais emblemática, né, de Singapura, desde a construção, né, que é o Marina Bay Sands. Esse aqui era o nosso grupo, quando nós estivemos lá, Andréia. Ah, que legal! E daí a gente atravessou, fomos caminhando aqui do Fairmont, atravessamos para chegar até o Marina Bay Sands, né? E ele continua sendo é um local importante da cidade, né? Sim, sim. Essas fotos, as últimas, é o cartão postal do mundo, né, de Singapura. Então, é um lugar incrível para passear, para levar as crianças. Atrás aí é o hotel, né? O hotel que fica lá em cima daquele prédio anterior, do Marina Bay Sands. Então, tem essa piscina, gente, com borda infinita lá em cima, no topo do hotel, né? Fica lá, É incrível essa piscina, restaurantes. Então, aqui em cima tem vários restaurantes, tem o hotel, né, que são essas duas torres, e tu pode subir também e ir nos restaurantes independentes, né, que são independentes. Então, tem vários, assim, e tem uma vista incrível da cidade, né? Realmente é uma vista linda demais, linda demais. Linda demais. Singapura tem um problema só. É muito quente, um calor. Isso vocês devem ter visto, né, quando estiveram aqui, né? É calor, mas é aquele calor úmido, assim. Sim, porque vocês estão em pleno Equador, né, Andréia? Não pode escapar, né? E é calor o ano inteiro, né? Não, mas isso não é um problema. Eu adoro o verão. Eu sinto falta, às vezes, do inverno, mas aí a gente também consegue ter inverno próximo daqui, né? Se tu pegar um avião, vai para o Japão, tu pega o inverno, tu vai para
para a Austrália mesmo, que é 4 horas daqui, né? Então, existe uma facilidade para te visitar esses países. A localização é perfeita, né? Em questão de atração, a gente já conversou sobre ótimos museus, né? E é por aqui que tem a Orquestra Sinfônica, né? A Ópera de Singapura, né? Essa foto aí, aqui é uma doma, eles chamam. É como se fosse um jardim de inverno, um jardim dentro dessa redoma todinha de vidro. Então, não sei se tu chegaste a visitar, mas é a coisa mais linda que existe, porque lá dentro tem pássaros, lá dentro tem cachoeiras, claro que é tudo, né, tem muitas folhagens, árvores, e tu passeia lá dentro, só que ele é todo fechado, de vidro e todo climatizado. Então, é tão quente em Singapura que tudo aqui é climatizado, né? Ar-condicionado bombando assim em todos os ambientes que tu entra, inclusive nesse local, que é um lugar incrível para se visitar. E se estiver muito quente, vamos tomar um Singapore Sling. Então, aqui a gente está no topo do Marina Sands Bay, né? Bebendo o drink tradicional aqui da cidade. Isso aí. Isso aí. E a diversidade gastronômica, né? Então, ali no Marina Sands tem vários restaurantes bacanas. Daí a gente foi num oriental, né? Com Singapura Noodles. Noodles, Aqui tem muito, né? Eu adoro comida vietnamita. Eles usam muito noodle também, que é o macarrão feito de arroz, né? E eles usam bastante, né? Então é muito gostoso. Então, como a gente comentou, né, nós estamos a 1 grau do Equador, então é o clima equatorial quente e úmido o ano inteiro, né? O período de chuvas, não sei se André concorda, ali seria de novembro a janeiro, né? E o mais seco de maio a julho. É mais ou menos isso, Andréia? Isso, exatamente. É o verão, assim, mas... Então, quando aqui as férias escolares, elas são em junho, julho, né? Porque o ano letivo, ele começa em agosto. Então, em dezembro, no Natal, mas são 2 semanas ou 3 só de férias. Então, nas férias escolares, que é junho e julho, que são 2 meses, é onde a maioria das pessoas viajam, né, e vão para os seus países, né, os estrangeiros, né. Então, o aeroporto fica cheio, porque tá todo mundo, só que é bem quando é mais quente aqui, a gente vai para o Brasil, eu, no caso, vou para Porto Alegre, e ai, que bom, todo friozinho, né, porque são os meses de maior calor em Singapura, é maio, junho, julho. E um lugar que eu recomendo sempre em Singapura é o Botanic Gardens, né? Ele foi inaugurado em 1859, ou seja, 30 anos depois do início da cidade, por Sir Stamford Raffles, que foi em 1819. Ocupa uma área de 74 hectares, imagina um país pequeno do jeito que é, né? Mas ele tem ali essa região protegida, né, de 74 hectares como um importante centro de investigação e conservação de plantas, as helicônias e, principalmente, o Parque das Orquídeas, né? Eu fiquei encantado, né? E toda vez que eu for para Singapura, eu passo no Jardim Botânico, né? Para ver, são 1.000 espécies de orquídeas, 1.000 espécies nativas ou 1.000 espécies próprias, né? E outros 2.000 híbridos, né? Que nós temos aqui nesse paraíso das orquídeas. Casal Calacum no meio das orquídeas, que adoro. Né? Então, em casa, tu tem sempre orquídea? Como é que funciona, Andréia? Eu compro uma orquídea no wet market quando ela tá bem bonita, bem florida, mas realmente essas orquídeas do Gardens, do Botanic Gardens são incríveis, são lindas demais esse orquidário. Aqui em Singapura a gente tem os
supermercados, né? E todos eles vendem plantas. Singapura é muito arborizado, e eles gostam muito. Eles estão sempre plantando árvore. Tu vê, se tem uma árvore caída, eles tiram. Eles cuidam dos canteiros e aí estão lá plantando, né? Porque as árvores, elas são fundamentais também para um clima tão seco como é aqui, né? Tão úmido, quer dizer, né? E tão quente. Então, elas também dão sombra, ajudam, né? Para o ambiente ele ficar um pouco mais fresquinho, né? Então, é muito importante essa arborização para o país. São lindas, realmente, são lindas. Então, essa isso eu. É a foto que André. E quem está atrás de ti, André, jorrando água? É o Lion, né? Um leão aqui que é símbolo de Singapura. Aqui a gente encontra ele também em souvenirs nas lojas, né, para levar para casa. Mas é incrível. Essa foto ficou incrível, né? Eu disse, poxa, pena que tá de máscara, mas tudo bem, vai assim mesmo. Mas aí é um lugar que a gente anda muito, assim, para caminhar, para andar de bicicleta, né? Em toda essa marina, a gente pode dar a volta até o hotel, depois voltar. É grande pra caramba, não é pequeno, né? E é um ambiente muito agradável mesmo. E tu já foi para Sentosa? Já. Sentosa é uma ilha. Agora vai ter uma ela sequência de fotos sobre Sentosa. Tem esse ferry, né? Sentosa é uma ilha que é anexa a Singapura, e ela tem hotéis incríveis, né? Em Sentosa tem a Marina, tem esse hotel aqui, ele tem uma prainha particular, né? As praias de Singapura não são de Sentosa, né? Que a ilha que tem as praias, porque Singapura ao redor ela não tem praia, né? Não tem uma praia, embora ela seja uma ilha, ela não tem uma praia tipo Florianópolis, que tem praias lindas, né? Singapura não tem. Essa é a praia de Singapura. Então, são praias sem onda, são bem confortáveis, gostosas, mas não tem aquela onda, né, que a gente é acostumada no Brasil. Mas tá valendo, né? Claro que se tu quer um mar, né, como o do Brasil, aí tu vai aqui para Tailândia, né? Não, ou então a própria Indonésia também tem praias incríveis. Mas Sentosa é um lugar incrível. Tem alguns beach clubs também com restaurantes na beira do mar. Nós vamos com a Lara, com a minha filha, ela e meu marido, nos divertimos bastante lá. E tem também a Universal, né, em Sentosa. Não sei se tu vai trazer. O aquário, que me chamou muita atenção também. O aquário é incrível, Realmente, Singapura é um país muito rico, ele investe muito, né, em bem-estar aí para as pessoas, né. Esse é um passeio aqui pelo Rio, né, um passeio de barco que a gente pode fazer, paga uma taxa e faz um passeio de algumas horas. É isso aí. E com isso nós chegamos ao final de mais um Beto no Mundo, onde com Andréia, a nativa de Singapura, nos mostrou seu país de adoção. E queria convidar 6 anos já aqui ainda, Beto, 7 anos, hein? 7 anos, 7, desculpa, 7 anos é bastante tempo, né? E, André, eu queria te convidar e todos que estão aqui para o próximo episódio, vai ser lá no dia 11 de abril, e eu vou apresentar Mali, na África Ocidental. Então, esse país que vocês conhecem por Timbuktu, a cidade nas margens do deserto do Saara, o rio Níger, de Chiné. Então, vai ser muito legal. E no 11 de abril a gente espera vocês. E continuamos aqui com a programação até o final do ano. Seguimos agora numa rota afro-ocidental, com Mali, Gana, Benin, Togo. Depois a gente vai para a Itália, Dubai, Catar, a Espanha, a vizinha Indonésia e da Andréia, Paquistão, Inglaterra, Sri Lanka e terminamos 19 de dezembro em clima natalino na Suíça.
para quem eventualmente está pela primeira vez, é só entrar no tripandtravel.com.br eventos para se cadastrar, para se inscrever em qualquer um desses eventos, ou me manda um WhatsApp aí para este número que eu te coloco no grupo. Então, com isso, termino minha apresentação oficial e estamos com a Andréia ainda aqui, que já são 7h46 aí, né, Andréia? Daqui a pouco já tem que trabalhar. Perguntas, aproveite que nós estamos com a especialista aqui. Lenita, aquela hora que tu abriste, levantaste a mão, foi sem querer ou tu tínhamos uma pergunta? Não, foi sem querer, foi sem querer. Mas eu adorei a apresentação e gostei imensamente de conhecer a Andréia. Viu, Andréia? Prazer. Muito comunicativo e mostrando muito e com muito entusiasmo pela pátria que adotou. E a Lenita, em homenagem à Andréia, ela colocou uma orquídea atrás de si, né, Lenita? Eu também, né? Ó. Não, você, é isso aí. Você olha que lindo. E o que é interessante também, Lenita, que assim eu falo assim com muito com amor pela cidade mesmo, porque minha filha nasceu aqui também, né? Então ela traz muito isso, a questão de Singapura para ela, e ela diz Singapore, né? Singapore é o país dela, além do Brasil, né? Então a gente as mães de crianças que nasceram aqui, a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho um grupo de mães que nós criamos, eu e algumas amigas, em 2016. Hoje nós temos 270 mães nesse grupo, mulheres brasileiras que vieram para Singapura e que moram aqui com seus filhos, ou filhos que nasceram aqui. Então a gente sabe que as crianças trazem muito esse patriotismo para dentro de casa, né? E da mesma forma a gente adota esse patriotismo, né? Então, Singapura, sem dúvida, é o meu país aí do coração. André, então tem uma comunidade brasileira grande, né? No mínimo essas 200 do teu grupo, né? Muitas fazem parte do grupo, mas já saíram, já foram para outros países, já voltaram para o Brasil, mas continuam fazendo parte. Mas sempre tem alguém chegando, eu estou sempre adicionando alguém no grupo, né? Nesse grupo de mães chama Baby Star, ele é um grupo muito querido, assim, que a gente ajuda, nós nos ajudamos muito umas às outras. A comunidade brasileira, ela não é muito grande aqui, acho que tem em torno de 1.000 ou 2.000 pessoas, mais ou menos isso, então não é muito grande, mas a gente é um grupo muito unido, a gente se ajuda muito, os brasileiros aqui, eu acho que nós estamos tão longe de casa que a gente sente, assim, a vontade de acolher, e nos sentimos muito felizes quando somos acolhidos, né? Então, esse grupo, ele serve para isso, para acolher as pessoas que estão chegando, né? Então, muito gostoso. Marisha Krivorushka. Tem duas, tudo bom, Andréia? Prazer. Tenho duas perguntas aqui que o pessoal fez. Uma talvez tu já tenha respondido. Como cobram as multas? Já respondeu. Já, né? E a outra é, com tanto ar-condicionado, como fica a matriz energética do país? Ixi, aí é Essa uma gente tem que chamar o Ricardo Pigato. Pois é, Pigato não está aí hoje, eu acho, Beto. Não, porque vocês não têm hidroelétricas, né? Vocês devem importar energia elétrica da Malásia, provavelmente, né? É bem provável. Eu não sei te informar sobre isso. Não sei, eu só sei que tem mais de uma empresa que cuida da energia elétrica, assim, não é, tem mais de uma empresa que cuida disso. Eu realmente não sei, não tenho... Não, tranquilo. Andréia, e deixa eu te perguntar... Só pago a conta que não é barata. Singapura ainda está fechado, né, pro turismo. Tem alguma previsão de reabertura? Não, Singapura não tem, por enquanto eu não sei ainda, né? Não tem nenhuma previsão, mas Singapura pode vir alguém desde que fique 7 dias num país VTL, que nós chamamos, que eles chamam de, que são os países que Singapura, que não tem, né, que os casos já estão muito controlados de Covid, então a pessoa fica lá durante 7 dias, e aí sim ela pode vir para Singapura.
Então, mas ela não está ainda aberta, assim, para Mas tem turismo, que ficar 7 dias. Malásia é um deles ou não? Malásia é? Eu acho que a Malásia é um deles agora, porque eles vão se classificando, vai aumentando essa lista, né, de países VTL. E aí, no momento que tu faz uma quarentena num desses países, quando tu chega aqui, tu não precisa fazer quarentena. Perfeito. Basta tu fazer o teste de Covid, tu, estando ok, tu não precisa Mas ficar em precisa quarentena. esses 7 dias antes, então. Isso, antes precisa esses 7 dias. Tá, se por acaso perfeito. é algum familiar, né, de alguém, né, Sim. então tem que ficar 7 dias num desses países. E como tá a pandemia aí? Tem muitos casos ainda de Covid ou... Não, a pandemia aqui está bem controlada. Singapura, desde o início, Desde o início, muito, né? Se fechou. Muito, total, porque é um lugar pequeno, né? Então, imagina se dá uma super contaminação, e os hospitais aqui também, existem vários hospitais, eles são excelentes, mas e seria um problema muito sério para Singapura. Então, houve um controle grande desde o início, né? Então, hoje, os casos, eles estão bem menores, sem dúvida, né? Mas o cuidado ainda, nós não podemos, por exemplo, sair em restaurantes com mais de 5 pessoas, então as mesas todas são só para 5 pessoas, não pode sentar mais que 5, o restaurante, tu não pode mais beber bebida de álcool a partir das 10h30, 22h30 o restaurante tem que recolher, então não tem bebida após, para as pessoas também não, daqui a um pouco bebeu demais, aí sai sem máscara na rua, não pode, né? Então tem que andar de máscara sempre, em todos os lugares, saiu de casa no elevador, tem que botar máscara, então ainda a gente tem todo esse controle aqui em Singapura, né? E tu pode só receber em casa 5 pessoas também, não pode receber mais que 5. Agora a regra mudou, são 5 pessoas pela manhã e 5 pessoas no turno da tarde. Então, tem todo esse controle, né? Mas eles fazem isso de uma forma... Como tem câmeras por todo lado, é fácil de controlar, né? Os 5, né? Depois só chega a conta da multa. E uma outra pergunta, Andréia, o ensino e a medicina são particulares ou estatais? Todo o ensino aqui, ele é pago, né? O singapuriano, ele paga também, que eu saiba, mas ele paga um valor bem menor, né? Claro. O estrangeiro, claro, ele não tem um ensino gratuito, né, estrangeiro. E Singapura também, todo singapuriano paga a sua escola. Uma taxa bem menor, mas é pago. Que eu saiba, né? Não... E no caso... Medicina também. Medicina também. Existe um plano de saúde, algo assim? Existe planos de saúde, né? Então, as pessoas têm planos de saúde, Eu sinceramente, assim, eu não posso te falar com total certeza em relação a se o singapuriano, ele tem um atendimento 100% gratuito. Eu acredito que existe um pagamento de uma taxa pequena, né? Mas existe esse pagamento. Tá bem. Assim como as escolas também, Ô Mariche, respondendo a questão da eletricidade, 95% é proveniente de gás natural importado, né? Então, provavelmente, eles importam, sei lá, da China ou da Rússia, de algum lugar, né? E daí é convertido de gás natural para eletricidade, né? Porque o país não tem energia, não tem hidrelétricas, né? Então, é essa a fonte de eletricidade do país. Diz o Google. Não, pensei que tivesse perguntado pro Pigato. Gente, queria agradecer a Andréia, queria agradecer a seleta audiência de vocês, e nos encontramos, então, saímos do país um dos mais desenvolvidos da Ásia e vamos para Mali, que, infelizmente, hoje em dia a gente não tem mais acesso, né? Ela está envolvida numa guerra civil no norte do país, então vocês vão ter o privilégio de ver umas imagens exclusivas minhas em Mali, país Dogon, os Tuaregs, os Nígers, né? Então, em abril. Andréia,
Muito obrigado pela presença e muito obrigado pela presença de todos. E Marisha, sempre muito elegante aqui como nossa host. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Se o Diego fica à disposição aí, também. muito obrigado, Diego. Obrigada, Fico à disposição Andréia. também, tá? Obrigada. Obrigada, Tchau. bom dia. Tchau.